Ok, dia 30/9/2021, então a gente está gravando a nossa aula de hoje e as gravações elas vão ter o nome do arquivo, vai ser o nome, vai começar pela data, tá bom? Da aula de hoje. Então quem perder a aula ou quem quiser voltar, reforçar, ter alguma informação que foi passada, a gente coloca lá no canal pela data, disciplina de processamento, então é bem fácil de achar. Tudo bem? Tudo bem? Bom, pessoal, é o seguinte, hoje então eu vou utilizar bastante esse quadro introdutório, que é um quadro que ele pode ser baixado no site da ABINCE. A ABINCE, ela mudou o nome dessa associação, mas ela é uma associação brasileira da indústria de madeira processada mecanicamente. A sigla vem do nome anterior, que era a Associação Brasileira da Indústria de Madeira e Compensados do Mercado Internacional, alguma coisa assim, tá? É uma associação onde o site da ABINCE, se alguém tiver aí com Google, fácil, etc., tem muito material interessante, alguns anuários, né, registro de dados da área madeireira, florestal. Então é uma fonte de informação que eu uso bastante aí para algumas atualizações, tá? Quiser alguém dar uma checada. E esse quadro, em algumas dessas publicações, ele está lá. Se vocês lembrarem, talvez alguns de vocês tenham passado por isso, ou a maioria, lá atrás na disciplina de introdução à engenharia florestal, quando eu faço uma apresentação, eu gosto muito de participar lá com o professor Bruno, receber os calouros, né, os calouros, contar um pouquinho da minha trajetória, e eu levo alguns materiais. Eu tenho alguns materiais que são mais ou menos, três apresentações, que eu intercalo ali para não ficar falando sempre a mesma coisa. Então, às vezes eu levo esse quadro para falar um pouco da minha área de trabalho. Às vezes eu levo a apresentação das gerações de produtos, que tem bastante fotos, etc. Inclusive lá no nosso laboratório presencial, acho que eu mostrei na semana passada algumas imagens, a gente tem uma coleção enorme de produtos de madeira, né? Todos eles produtos processados ou produtos dos processamentos primários, secundários, terciários, que é o nosso assunto, então, que vai efetivamente introduzir a nossa disciplina, falando num contexto geral do que eu chamo, pessoal, das transformações. Então, deixa eu voltar aqui a me atualizar. Eu vou rabiscando algumas coisinhas aqui no quadro. Opa, tem um lugar aqui que eu diminuo isso, só um segundinho. Eu vou pôr essa palavrinha aqui, deixa eu tentar pôr em vermelho, porque eu vou explicar, e eu uso muito esse termo, muitas vezes até substituindo a palavra processamento. E isso tem um porquê, tá? Transformações. Bom, o que a gente vai ver ao longo da disciplina, e o que eu fui formando uma opinião com colegas, com palestras, com aprendizados, cursos, aulas, etc., e tento passar para vocês essa explicação que esses processos, o processamento mecânico do material madeira, ele, na verdade, eles são processos de transformações da forma, do formato, do volume,
do jeitão daquela matéria-prima, em novos formatos, novas peças, novas estruturas, novos produtos que atendam às nossas necessidades, né? Então tenho absoluta certeza, estamos com a sala completa hoje, que bom. Agora, então eu tenho absoluta certeza que todos vocês aí, Beatriz, João Pedro, João Vitor, Jonathan, Larissa, Larissa está com 2 entradas, então está faltando alguém ainda, Letícia, Luiz Fernando e Manuela. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês já utilizaram produtos de madeira, possuem em casa produtos de madeira, e me arrisco a dizer, se circularem à vista aí no campo de visão de vocês, muitos de vocês têm produtos de madeira nesse momento. Talvez alguns aqui, como eu, estou usando uma bancadinha aqui, uma escrivaninha de madeira que eu mesmo fiz. Depois eu mostro para vocês essa história. Então isso faz parte do nosso dia a dia. E essa introdução a partir desses processamentos ou dessas transformações primárias, secundárias, terciárias, elas fazem parte do nosso, ou elas levam a produtos que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso, da nossa vida cotidiana, né? Tudo bem? Bom, então vamos lá. O livro que eu estava colocando e carregando aqui, e consegui carregar na plataforma, já eu coloco o link para vocês, deixei ele aberto aqui. Ele fala um pouco desse início da nossa conversa. Eu esqueci, mudei de assunto, mas então talvez alguns de vocês tenham já tido contato com essa imagem lá naquela introdução à engenharia florestal. Mas hoje aqui o contexto é completamente diferente, temos mais tempo, vamos nos policiar aqui sempre para esse momento síncrono, a gente terminar às 10 horas, como eu expliquei para vocês, mas hoje já vou fazer isso, já vou deixar algum material para leitura, para indicação, como forma de complementar aí a nossa carga horária, o que vem sido cada vez mais recomendado para que a gente tenha um balizamento aí de 1h30, 2 horas de aula síncrona e uma complementação através dos conteúdos virtuais, muitos deles já lá no SIGA, como eu falei para vocês, já está caprichadinho lá com o nosso dia a dia de aula, tá bom? Bom, pessoal, a gente tem então aqui, limpando, e uma conversa inicial, deixa eu trocar aqui o formato, sobre isso daqui, tá? Esses desenhinhos das árvores que eu gosto muito de dar interpretação, que eu acho que essa foi a ideia mesmo do pessoal que montou esse fluxograma, de que temos 2 grandes vertentes como abastecimento do processamento mecânico de madeira no Brasil e no mundo, tá? Então a gente tem 2 contextualizações com vários fatores, várias características relacionadas aos processos, às máquinas, as variáveis envolvidas nisso tudo. Vou até separar aqui, que são o abastecimento da indústria madeireira com espécies nativas brasileiras no contexto nacional ou espécies nativas brasileiras no contexto internacional, como fonte de matéria-prima para produtos de exportação, os quais muitos desses aqui que a gente vai ver no final da nossa aula compõem esse mercado de exportação para o exterior. Então, primeiramente, a gente tem algumas espécies nativas, características das árvores ali, árvores com copas maiores, com troncos em sua maioria também maiores,
mais vigorosas, muitas vezes manejadas em florestas naturais, ok? Ou seja, elas compõem um contexto, muitas vezes, daquele manejo florestal de uma área natural. Tá? A gente vai ter uma aula daqui a algumas semanas sobre técnicas de manejo florestal madeireiro, de uma forma um tanto quanto interdisciplinar, com áreas da silvicultura, da conservação da natureza. Então, eu gosto e tenho feito isso ao longo aí das turmas, das disciplinas, interagido e colocado o pé, assim vamos dizer, na área de silvicultura, na área de conservação da natureza, porque acredito muito nisso, tá? Que hoje, principalmente nessa formação mais atual da nossa profissão, a gente precisa ter esse sombreamento entre as áreas, essa interligação, esse contexto de visão global dos assuntos que nos são pertinentes como engenheiros florestais. Então não adianta a gente ficar falando só de tecnologia, de máquina, etc, 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 sem entender o contexto de onde veio a madeira, de como ela foi gerada e seus aspectos, inclusive, de sustentabilidade, que, se vocês repararem, estão aqui em cima do material desse quadro de hoje, porque ele vai aparecer lá na frente da nossa disciplina, dentro de uma aula de certificação florestal e aspectos sustentáveis ligados ao processamento mecânico da madeira. Tudo bem? Bom, vou fazer ao longo da nossa aula algumas perguntas para que eu não diminua aqui a minha solidão virtual nesse momento. Então fiquem à vontade de responder por áudio, de responder pelo chat, tá bom? Outro dia eu li um artigo assim que era sério mesmo. O título do artigo era, foi até a professora Alexandra do DCA que pôs o nosso grupo da pós-graduação. Por que os alunos não ligam suas câmeras e não falam durante as aulas online? E aí discute assim tecnicamente essa interação, né, do professor, que foi tão prejudicada, principalmente para nós que damos muitas aulas práticas, etc., que foi tão prejudicada nesse momento da pandemia, tá bom? Bom, então, a primeira informação, e eu vou falar mais alguns minutos sobre isso, é a caracterização da matéria-prima, tá? Para a indústria do processamento madeireiro, discutindo algumas nuances relacionadas ao abastecimento das indústrias com espécies nativas e, logo abaixo, de enorme importância também, o contexto do abastecimento da indústria madeireira nacional e internacional com espécies plantadas ou espécies de reflorestamento. Tudo bem? Até aqui, pessoal? Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Vamos colocar aqui. Pensando no abastecimento da indústria madeireira com espécies nativas, quem se arrisca, na verdade, a dizer qual é a principal espécie nativa hoje plantada para abastecimento madeireiro, da indústria madeireira? Pode chutar aqui, viu? Pode errar, não tem problema não. Vamos lá, a pergunta é a seguinte: qual é hoje a principal espécie nativa brasileira que vem sendo plantada para produzir esses produtos que a gente vai falar daqui a pouquinho, que vocês estão vendo aí na sequência? Alguém dá um chute? Espécie nativa? Oi, Luiz. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, professor. Eu não te ouvi, eu não ouvi direito sua resposta, tá um pouquinho ruim para mim.
Eu falei sobre o IP, antes, não sei se seria. Os IPs, tá? O IP está sendo bem plantado, mas não é a principal espécie. Eu vou melhorar aqui a questão. Existe hoje uma espécie usada para laminação, que é a terceira espécie florestal mais plantada no Brasil hoje. Melhorou? Araucária Manuela. Olá, eu já falei disso, né? O que está assim tão comum isso, vocês responderem as perguntas com ponto de interrogação. Vocês respondem com ponto de interrogação, né? Araucária. Oi, Manuela. Então, não, também não é araucária. Tinha ficado mudo. Tá. Existe hoje. Estão me ouvindo? Voltou? Não sei, eu acho que às vezes eu uso. Normal. Beleza. Tá, eu uso um microfonezinho aqui, ó. Fiz uma gambiarra para ficar mais perto da minha boca aqui. E às vezes não sei, o fio escapa um pouquinho. Vamos lá. A terceira espécie florestal mais plantada do Brasil hoje é o paricá. Já ouviram falar de paricá? Um parente muito próximo aí do guapuruvu, tá? Schizolobium paraíba. Isso, acho que é isso. Tá, o paricá é uma espécie nativa que vem sendo muito plantada no Pará, no norte de Mato Grosso, por empresas de laminação, que é um produto do processamento primário, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, que tem uma importância muito grande na indústria de painéis compensados nacional e no mercado de exportação florestal, produtos nacionais que vão para o exterior, produtos à base de madeira. Já viram paricá? Lembram lá da nossa saudosa rural, ali do lado da casinha do Pet Floresta, ali tem um guapuruvu enorme, um paricá, aliás ele caiu, rebrotou e ele está enorme de novo. Então, o paricá hoje é uma espécie nativa que vem sendo plantada como se fosse uma espécie exótica, seguindo aí a metodologia do pinus do eucalipto, tá? Então, nesse primeiro contexto das madeiras espécies nativas, a gente tem duas grandes possibilidades, tá? Que é o manejo florestal das florestas naturais. E aí, Luiz, a gente vai ter os ipês, os jatobás, as sumaúmas, os cedros, o mogno, que está voltando a ter permissão de exploração, os jatobás, já falei, os cumaru ferro, hoje é uma madeira de extrema importância, as cerejeiras, e por aí vai. A gente tem muita espécie nativa sendo explorada, manejada dentro do ambiente natural, e a gente vai ver uma coisa super interessante a semana que vem. Eu vou passar um vídeo para vocês de cada uma dessas vertentes, aí a gente vai ilustrar muito bem isso tudo. Eu fico um pouco preocupado, eu lembro até hoje, quando eu faço algum curso, alguma coisa, o professor não mostra mais nada além desse quadro aí, né? Não, daqui a pouquinho a gente já vai começar a ilustrar bem isso, e para suprir um pouco, na verdade esses vídeos eu já passava na aula presencial, 10, 15 minutinhos, e a gente vai parando, comentando, inclusive tem alguns colegas super queridos que aparecem nesses vídeos. O Edson Vidal, treinando laço, depois eu vou falar um pouco deles. Bom, vamos lá, tudo bem? Então a gente tem, da mesma forma, uma importância muito grande relacionada ao abastecimento e ao fornecimento de matéria-prima para tudo isso que a gente vai começar a ver, baseado em espécies exóticas. Bom, vocês, quase engenheiros florestais, já espécie exótica, aquela vinda de fora, que não tem procedência nacional,
foi trazida de fora do país. Existe uma discussão assim interessante, que o nosso país é tão grande, né, tem uma área florestal, 8 milhões de quilômetros quadrados, né, a área do Brasil, mais de um terço descoberto pelos nossos biomas florestais. Então a gente tem muita madeira, né? Bom, nesse contexto a gente tem, lembrei o que eu ia falar, a gente tem diferentes regiões. Então é engraçado isso, né? A gente tem esse contexto da espécie exótica, quando veio, tem procedência de fora do país. Mas dentro do nosso país, nos diversos biomas, regiões, sul, norte, oeste, centro-oeste, nordeste, etc., a gente tem espécies que a gente pode considerar exótica naquela região. Tá? Espécies de Mata Atlântica, por exemplo, plantadas lá no bioma amazônico, muitas vezes são exóticas àquele bioma, tá? Porque elas vêm de outra região do país. E esse contexto de nativas exóticas, só falando um pouco do que eu agreguei aí até nos últimos anos, quando eu comecei a trabalhar mais com espécies nativas em todos os nossos projetos, a importância do estudo de nativas é que, via de regra, são espécies que são mais adaptadas fisiologicamente, ecologicamente, às condições climáticas, ambientais, a interação da fauna, etc., com aquelas regiões. Tá? Então, existe um porquê do projeto que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, só para vocês ficarem curiosos, que a gente trabalhou a silvicultura e as avaliações tecnológicas das espécies da Mata Atlântica e produzimos um livro a convite de dois grandes colegas aí, que foi o Samir Rolim e o Daniel Piotto, que são figurinhas aí muito queridas, que trabalharam por, pasmem vocês, cerca de 30 anos nesse projeto de silvicultura, tecnologia de espécies nativas. Já vou contar essa história para vocês. E adiantando aqui, eu estou com uma coleção, recebi durante a pandemia, a versão em inglês desse livro. E eu estou prometendo nas turmas aí, acho que eu ainda tenho, que todos vocês, aí, Beatriz, João Vitor, Jonathan, Larissa, Letícia, Luciano, Manuel, quem me encontrar primeiro, presencialmente, ganha um livro. Ó, é lindo esse livro, tá? E eu tenho uma caixa aqui da versão em inglês que a gente publicou, que ficou mais bonito ainda, e eu tenho alguns ainda da versão em português, mas quem me encontrar tá aqui, ó. Jonathan, eu tô indo na Rural toda terça-feira, tá? Vou dar uma dica aí. E eu tenho uma caixa dos livros, acho que está no meu carro. Mas vamos voltar. Então, esse livro aqui, ó, eu falei que, só adiantando um pouquinho, a gente participou desse projeto a convite do Samir e do Daniel, mas daqui a pouquinho eu conto a história deles. E eles são os editores do livro, tá? A metodologia assim, de publicações bibliográficas, livros, etc., tem a figura dos editores, que são aqueles organizadores da obra, e a nossa equipe toda entrou lá no final, deixa eu ver se eu encontro aqui, isso, nas autorias, como os autores do livro, tá? Então, o livro tem, acho que é só essa página aqui, isso, ele tem aqui 10, 12 autores, e aí entrou a nossa equipe aí, está em ordem alfabética, tá? Não está em importância não, mas desde mim aqui, professor Alexandre, os nossos alunos aqui da pós-graduação, Cadu, a Claudinha, o Daniel Piotto, que é professor na Bahia, enfim, teve uma equipe multidisciplinar, a equipe do professor João Vicente, etc. E foi um trabalho incrível que eu já vou contar para vocês. Mas vamos lá, a segunda pergunta da aula de hoje é o seguinte, a segunda flechinha que eu fiz aqui
quais são as espécies mais plantadas hoje, exóticas, que abastecem esse mercado madeireiro que vocês estão vendo aí no quadro. Quais são as duas principais? Na verdade, não são espécies. Quais são os dois principais gêneros florestais que abastecem esse mercado? Luiz, quem está escrevendo ali? Quem quiser ligar o áudio. Cadê? Beatriz? Larissa? Muito bem. Então, vamos lá. Os eucaliptos e os pinos, né? Então, engenheiros florestais, quase engenheiros florestais, vamos lá. Isso que a gente fala vulgarmente, né, como eucalipto e pinos. O pinus tem esse conceito, o nome científico dele é o mesmo nome vulgar. Tem muita gente no sul que fala pinho, que fala pinheiro, mas a gente conhece vulgarmente também várias espécies florestais como pinos, né? Se a gente destrinchar a espécie, a gente tem pinus eliote, pinus teda, pinus ocarpa, né? A gente tem algumas espécies diferentes plantadas, todas elas dentro do gênero pinus, assim como eucalipto. A gente tem mais de 100 espécies no Brasil e existem mais de 600 espécies no gênero eucaliptos para abastecimento madeireiro. Bom, essas espécies foram muito bem adaptadas às situações climáticas do Brasil, tá? Aí eu me incomodei um pouquinho ali, Luiz, mas deixei passar batido. Na verdade, quando a gente fala gênero, a gente escreve assim, ó, eucaliptus com Y. Ih, errei também. Eucaliptus. Eucaliptus com Y, tá? Ou vulgarmente chamando o eucalipto. Tá errado não, que nem você colocou. Bom, então eucaliptus e pinos, se vocês estão toda a razão, são as duas espécies florestais mais plantadas do Brasil, entre espécies exóticas e nativas, tá? E vão abastecer tudo isso. Então, na aula que vem, acho que a gente vai fazer isso na aula que vem, ou talvez na outra, porque talvez na outra, a gente vai falar das gerações de produtos. Mas nas próximas aulas a gente vai ver 2 vídeos muito interessantes que vão contar e a gente vai identificar as diferenças entre o abastecimento madeireiro da indústria nacional, internacional com espécies nativas e o abastecimento madeireiro nacional, internacional com as espécies exóticas plantadas. Então a gente vai falar de maquinário, de manejo, de transporte florestal, dos produtos principais, dos consumos, dos mercados, dos custos, dos problemas ambientais, dos problemas silviculturais, dessas 2 vertentes principais: abastecimento com espécies exóticas, abastecimento com espécies nativas. Bom, agora sim, vou falar um pouquinho do nosso projeto, antes, já olhando no meu relógio aqui, antes da gente falar do segmento do que a gente chama cadeia de custódia do processamento, que é a transformação primária, a transformação secundária e as transformações terciárias. Tá? Já estou substituindo aí a palavra processamento por transformação, porque eu gosto muito desse conceito de que a gente produz madeira na floresta. A gente produz madeira aqui, ó, tá? Nesse momento inicial. No restante da cadeia, a gente transforma a madeira através do processamento, tá? Então, transformações ou processamentos primários, secundários, terciários, eles vão ser estudados e analisados daqui a pouquinho. Deixa eu limpar o meu quadro. Bom, aí é o seguinte: existem essas 2 formas de se obter madeira na floresta: plantando e colhendo, né? Reduzindo
muito fazendo uma sacanagem com o pessoal da silvicultura, reduzindo muito esse processo, a gente planta e colhe madeira para abastecer a indústria. E aí toda aquela galera da silvicultura, lá os nossos queridos colegas, professores, Emanuel, Paulo Leles, Eduardo, Chico, Hugo, enfim, trabalham nesse manejo florestal, né? Rogério. E isso é de extrema importância, talvez seja a essência da nossa profissão, a silvicultura, né? Então a gente tem esse formato de plantar e colher madeira, e a gente tem um formato muito importante, que é o manejo de florestas naturais, né? Ou seja, a gente aproveitar da melhor forma possível as nossas florestas naturais, explorando é uma palavra às vezes meio pejorativa, né? Mas colhendo de forma sustentável madeira e outros produtos florestais para vários tipos de indústria. Mas aqui o nosso foco principal vai ser a madeira. Então a gente tem duas formas principais de produzir madeira, né? Plantando e colhendo ou manejando florestas naturais. Tudo bem? Concordam comigo até aqui? Tá. Aí vem uma questão que eu vou até colocar no chat, que eu acho que é uma das coisas mais legais que tem acontecido na nossa profissão nos últimos anos, que vem sendo batizado de silvicultura de espécies nativas, que é uma coisa que fica no meio do caminho, né, entre plantar e colher florestas exóticas, pinos e eucalipto, e manejar uma floresta natural, tá? Então é o que a gente chama, ou vem sendo chamado, de silvicultura de espécies nativas. Na silvicultura de espécies nativas, o que a gente faz? Silvicultura de espécies nativas, a gente planta como se fosse pinos e eucalipto, só que a gente planta espécies dos nossos biomas florestais. E aí eu vou deixar uma imagem aqui, que é da capa do livro, que é um plantio de jacarandá, se não me engano, tá? Ou de jequitibá, acho que é de jequitibá. Então, o que acontece? A gente tem hoje técnicas de silvicultura de espécies nativas, onde a gente juntou todo o aprendizado do plantio e manejo das espécies exóticas, por exemplo, pinos e eucalipto, para produzir madeira de nativa. Por quê? Isso é uma certa regra, que a gente pode colocar como uma regra geral. As espécies nativas possuem maiores valores de mercado, têm utilizações mais nobres, madeira mais cara, tá? Então a gente está falando aí dos ipês, dos jatobás, dos cumarus, do mogno, da cerejeira, do cedro, da sumaúma, dos cumarus, já falei, dos jequitibás, dos jacarandás, dos angelins, do louro pardo, enfim, espécies que eu estou lembrando aqui, que a gente trabalhou no livro. Então, o que a gente está vendo aqui, vocês devem estar falando, pô, professor, mas não está tão legal, né, como um plantio de eucalipto todo direitinho. Não. As árvores são mais tortuosas, as árvores possuem copas diferentes, e isso tudo tem várias explicações, porque essa silvicultura das espécies nativas, ela é muito mais recente do que a silvicultura das florestas exóticas. Bom, antes que eu me esqueça, já que eu estou falando dele, vou colocar aqui para vocês, deixa eu só ver se isso, se dá certo, colocar aqui no chat para vocês o link
dessa publicação, que está disponível lá de forma gratuita, e é um baita de um livro bacana para baixar, tá bom? Tem também a versão em inglês, se vocês quiserem, é só traduzir o nome lá, Silviculture and Wood Properties, e aí tem também a versão em inglês, para quem quiser treinar o inglês, fica gravado aqui, ó, tem a versão em inglês também para baixar, tá bom? E é essa que eu prometo para vocês aí, quem encontrar primeiro ganha o livro. Bom, o telefone. Como é que foi esse projeto? Explicando um pouquinho e mostrando de forma resumida hoje para vocês o que aconteceu nesse processo. Tem uma história muito bacana esse projeto. Ele teve como foco lá do estudo a reserva natural da Vale, no Espírito Santo. A Vale, uma grande empresa da área de mineração e com um grande setor florestal, onde esse camarada aqui, que se chama Renato de Jesus, foi gerente florestal durante muito tempo. E sabe onde ele é formado? Opa, eu fiz aqui. Esse camarada aqui é um engenheiro florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Colega de vocês. Vou falar meu colega porque eu não sou formado na Rural. Mas a gente forma hoje grandes engenheiros florestais. Renato de Jesus se formou na Rural, trabalhou por mais de 30 anos na Vale do Rio Doce, foi gerente de meio ambiente, desenvolvimento florestal, implantou, cuidou, morou na reserva florestal da Vale, em Linhares, no Espírito Santo. Na verdade, é o município de Soretama, no Espírito Santo, que é um lugar fantástico para nós, engenheiros florestais, conhecermos. Tá? Tem toda uma história de desenvolvimento e pesquisa florestal. O Renato de Jesus, a convite, na verdade ele foi chefe do Samir e do Daniel, que trabalharam na Vale do Rio Doce também, Samir e o Daniel Piotto. Daniel Piotto é formado comigo em São Paulo, ele se formou em Botucatu, é engenheiro florestal. Ele era meu contemporâneo, a gente se encontrava muito porque Botucatu teve a primeira turma de engenheiros florestais quando eu estava na graduação, e a gente fazia algumas disciplinas junto. E o Samir Rolim é um agrônomo, mas com a genética florestal desde sempre, formado comigo na Exalc. Tá? Então, a convite dessas 3 pessoas, o nosso laboratório participou dos últimos 2 anos desse ciclo aí de quase 30 anos de geração de informações para essa publicação, tá? Então a gente tem nesse livro o estudo de 33 espécies nativas, deixa eu colocar lá para frente para vocês, que foram implantadas na Reserva Natural da Vale do Rio Doce para estudo e desenvolvimento de novas espécies para o mercado madeireiro. Vou colocar aqui na segunda parte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, ainda não. Esse livro tem 6 ou 7 capítulos introdutórios e depois ele passa a ter um banco de dados sobre essas 33 espécies. Deixa eu só achar aqui qual é a página direitinho para falar da nossa participação específica. Tá, aqui já começou. Ok. Vamos exemplificar aqui com o Jequitibá rosa. Então é o seguinte, a partir da metade dessa publicação, a gente montou, e isso foi o nosso laboratório que fez, a gente montou uma avaliação tecnológica sobre essas espécies, para identificar suas características tecnológicas e chegar lá no final da caracterização de cada espécie, aqui como exemplo o Jequitibá rosa, para chegar no que a gente chama, no nosso protocolo de pesquisa, no que a gente chama da indicação de uso da madeira.
Então, o que a gente mais faz no nosso laboratório como pesquisa e desenvolvimento é indicar a melhor, mais interessante, cuidados ao utilizar a madeira e identificando qual o seu melhor uso, que é esse parágrafozinho que está lá no final de cada ficha de característica das espécies que nós estudamos. Tá? Então, falando daquele abastecimento, esse projeto foi um projeto muito importante e agora eu vou, durante o curso, falar disso para vocês, porque um pouco antes desse período começar, 3 semanas atrás, essa equipe está se reorganizando para um novo projeto que chama Lacunas da Silvicultura de Nativas no Brasil. E está pintando uma coisa super legal, que é muito provável que parte de vocês que continuem próximos à Universidade Rural daqui 4, 5, 6, 7, 8 anos, em pós-graduação, trabalhando no Rio de Janeiro, alguma coisa assim, acompanhem esse projeto, porque a proposta é nós termos áreas como estas que foram estudadas nesse livro, áreas de desenvolvimento de espécies nativas, dentro da nossa universidade. Ontem eu mandei uma carta de interesse, manifestando o interesse do nosso departamento de produtos florestais, gerenciar uma área de 15 hectares para o projeto de desenvolvimento de espécies nativas brasileiras, que esse grupo responsável por esse livro está iniciando. Projeto a longo prazo, mas que vai distribuir pelo Brasil todo várias áreas de experimentação florestal para desenvolver espécies nativas. Bom, eu me empolgo um pouco falando desse projeto. Aqui dentro de cada ficha de características tem esses 2 gráficos de manejo que são super interessantes de entender. Esses gráficos basicamente é como as espécies cresceram de 0 até próximo de 30 anos, algumas um pouco menos, algumas um pouco mais. Parece aqui que está próximo de 35 anos, o Jequitibá rosa, o que a gente falou lá, Jequitibá rosa. E aqui, olhando esse gráfico, a gente entende o desenvolvimento do plantio ao longo dos anos e como ele foi manejado em termos de desbastes. Ou seja, aqui diz mais ou menos o seguinte, pessoal, com 0 anos o plantio foi plantado. Aqui eu estou analisando o gráfico agora, 6 ou 7 anos, teve algum acontecimento aqui que teve um pico de decréscimo volumétrico muito pequeno. Depois essa madeira começou a crescer, porque aqui na linha tem o volume de madeira, né? No eixo Y. Essa madeira começou a crescer até cerca de 11, 12 anos, onde foi feito um primeiro grande desbaste, que é a retirada de árvores para que seja feito um ralhamento no plantio e as árvores engrossem e ganhem volume. Então, por isso que aqui, por volta de 12 anos, tem uma queda no volume de madeira do plantio como um todo, por hectare. Tá? Aí, nos próximos anos, aqui, cresce. 20 anos, mais um desbaste, um segundo desbaste. E vocês reparem que depois desses desbastes, o plantio ele ganha incremento volumétrico. Até que chega um momento que essa curva começa a perder a sua inclinação, né? Começa a ganhar menos volume, com uma tendência de estabilização. Estabilizar, ela nunca vai estabilizar, porque as árvores continuam crescendo, mas ela começa a ter um crescimento muito lento. Então é uma discussão que essa publicação faz também,
que cada uma dessas espécies é indicado matematicamente uma data ou um ciclo de corte raso, que seria o ciclo economicamente viável daquele plantio, tá? Então, mais uma vez, a gente planta essas espécies madeireiras, acompanha o seu desenvolvimento. Nesse ciclo de corte, a gente tem normalmente 2 desbastes produzindo madeira mais fina para determinados usos energéticos, usos como estaqueamento, moirões, a gente vai discutir tudo isso. Depois a gente tem um corte há 20 anos, onde já é muito possível a gente ter tecnologias de produção de madeira serrada, com essa madeira de 20 anos, e próximo lá dos 30 a 35 anos, a gente tem a madeira grossa, aí sim, filé mignon, para produzir produtos de madeira serrada, ou serrados. Tá? Então, para cada uma dessas espécies, foram 33 plantadas na Reserva Natural do Vale do Rio Doce. Esses 3 engenheiros, Daniel Piotto, Samir Rolim e Renato de Jesus, plantaram essas árvores e depois de 30 anos convidaram a gente para participar dessa publicação e fazer principalmente essa caracterização final, que é o protocolo, pessoal. Aí eu vou ficar um pouco triste, talvez vocês também, que é o protocolo que a gente faz no trabalho da disciplina de vocês. Mostrei a semana passada, né? Acho que eu não estou com ele à mão aqui. Semana passada eu mostrei para vocês que teve uma turma, inclusive, que publicou numa revista internacional o trabalho da disciplina. E nada mais foi do que trazer para o nosso laboratório uma tora de madeira. A gente fez todo aquele ciclo do processamento primário e secundário. E ao invés de transformar num produto, na verdade a gente transformou num produto, que foi esse produto aqui. Vou colocar aqui para vocês. Esse produto aqui, ó, que é um corpo de prova de ensaios de usinagem. E esse corpo de prova, lá na nossa sala de aula, a gente tem cerca de 200 dele, tá? Que é um banco de dados de projetos, muitos de graduação, muitos da disciplina, de análises baseadas em normas nacionais, internacionais. Estão vendo ali as citações? Principalmente a BNT 7190 e a STM 1666, que normatizam esses ensaios para dizer qual a indicação de uso e características dessas espécies. Então, nós fizemos isso para essa publicação, resumidamente, além de fazer anatomia, propriedades físicas e propriedades mecânicas, ensaios de trabalhabilidade e usinagem e dizer as indicações de uso. Ok? Tem também aqui características gerais, tá? Uma macroscopia para dizer se tem cerne, albuna, etc, etc. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta aí sobre isso? Tá muito chato? Tá? Então, sou fã aí desse trabalho e a gente fez isso ali, farinha seca, de uma forma muito bem ilustrada. Se vocês baixarem o livro, vou deixar ali, essa é a tarefa para vocês, darem uma folhada nesse livro ainda hoje, trazerem dúvidas para o final da aula. E a gente teve financiamentos muito interessantes, aqui principalmente da Vale, Projeto Reflorestar, da Simbioses, que é uma empresa do sul da Bahia, que a gente fez um segundo projeto, qualquer dia eu conto para vocês, da Universidade Federal do Sul da Bahia, Universidade do professor Daniel Piotto, meu colega de graduação, e da própria Universidade Rural. Tá bom? Então, através de um ciclo aí, nós conseguimos juntar recursos
para que esse projeto fosse finalizado ali em começo de 2019 e, se tudo correr bem, a gente vai ter uma continuidade disso ao longo do ano que vem. Bom, galerinha, voltando aqui então para o nosso tema principal, foi feita então essa contextualização para dizer o que a gente usa no processamento mecânico de madeira. Tudo bem? Aí vem uma coisa, seguindo para cá, que eu chamo de, respeitosamente, eu chamo de encrenca. O que é essa encrenca que eu estou falando? É isso daqui, ó. Tá? É trabalhar com toras de madeira. Então, antes de começar a transformar mais efetivamente essa matéria-prima em produtos serrados, laminados ou cavaqueados, que são matérias-primas intermediárias, a gente tem que vencer um desafio que é trabalhar com toras. Trabalhar com toras não é fácil. A gente precisa transportar essa matéria-prima, na grande maioria das vezes no Brasil, em caminhões, enormes caminhões, dentro da malha viária rodoviária do nosso país, que vocês sabem que não é boa. Poucas iniciativas aí de linhas férreas, ou como chama, náuticas, né, por rios, etc. Pouquíssimas iniciativas nesse sentido. Então, a grande maioria dessa madeira chega nas indústrias transportadas por caminhões. Tá? A gente vai ver um pouco disso aí ao longo da disciplina. Isso é um complicador e gera um custo, um gerador de custos muito grande, o transporte florestal, para abastecer a indústria de processamento primário. Tá? Então, trabalhar com toras não é fácil. Bom, uma pergunta para vocês acordarem. Estou vendo que a maioria, aí, né, quase todo mundo está só com fonezinho. Né? Quando está com fonezinho é porque não pode ligar microfone, né, que só está ouvindo ali. Mas tudo bem, vamos lá. Qual que é a pergunta mesmo? Tá, lembrei. Vocês estão vendo aí, tem várias dicas, mas essa resposta não está nesse quadro. Várias etapas de processamento ou transformação da madeira, como eu falei. E a pergunta é a seguinte, quase que eu dou a resposta. Quais são os primeiros processamentos de madeira numa cadeia produtiva de um produto florestal madeireiro? Vamos lá, repetindo. Quais são as primeiras operações de processamento da madeira nessa cadeia produtiva de um produto florestal à base de madeira? Alguém arrisca? Quais são as primeiras operações? Ali com máquina, tal, qual que é a primeira operação de processamento da madeira? Boa, Douglas. Vamos lá, vamos arriscar. Pode chutar aí, só para dizer, só para sentir que eu não estou sozinho. Quem mais está comigo aí? O Douglas falou lá, corte, cavaqueamento. Foi um bom chute, mas não são essas. Corte, você disse que corte, Douglas. Só para não dizer que você errou completamente. Manuela. Corte do quê? Quase respondi também. Vamos lá, se vocês forem usarem um pouquinho a imaginação, vocês vão chegar aí no que eu estou entendendo, no que eu estou querendo. Quais são as primeiras operações de processamento da madeira nesse ciclo todo aí? Esperando lá, a Manuela está digitando. Corte das toras. Quase,
Manuela, quase você respondeu. Uma das operações que eu acho as primeiras operações. Douglas Valentim está digitando. Vamos ver. Primeiras operações de processamento da madeira. Tá, eu vou dar uma dica. Não deveria, mas vou ajudar. Professor Raimundo lá. As primeiras operações de processamento da madeira ocorrem aqui, ó, no campo. No campo que a gente fala, né, é assim, antes de chegar na fábrica. Boa, Jonathan. Uma das que eu gostaria é isso aí, o corte da árvore, pessoal. O corte da árvore é uma operação de processamento mecânico da madeira. Vocês não estão aqui na disciplina processamento mecânico da madeira? Então, uma das primeiras operações de processar a madeira é cortar uma árvore. Tá bom? Querem cortar uma árvore? Eu já fiz isso, olha. Né? Ficou aqui, né? A gente está sendo gravado, vai para o YouTube. Mas a gente já saiu dessa disciplina aí. Vamos cortar uma árvore? Vamos. A árvore seca, morta, que estava caindo lá no laboratório, espécie invasora, exótica. Falei, vamos cortar. Tá? Tem até imagens. Aliás, foram várias vezes. Enfim, cortar uma árvore, a colheita florestal, é uma operação de processamento da madeira. Tá bom? Agora eu vou melhorar a pergunta e quem acertar aí ganha um livro. Já estou prometendo. Antes de cortar a árvore, será que existe alguma operação de processamento da madeira que é feita em várias situações? Já estou falando que existe. Existe uma operação ou algumas operações de processamento de madeira que são feitas antes de cortar a árvore. Foi um bom chute, Douglas, mas não é. Dificilmente a gente descasca a árvore a não ser que queira produzir casca. Tá? Boa, o desgalhamento. Desgalhamento é uma operação de processamento da madeira. Tá? Já viram essas operações? Em várias situações a gente, ao longo do manejo, tira todos os galhos. Existe até um equipamento que chama motopoda, já viram isso? Motopoda, que serra os galhos. Então, será que valeu? Porque ele errou a primeira, né? Acertou na segunda. Eu já tinha falado quem ganha o livro, quem acertar. Daí ele errou. Falou descascar. Daí ele acertou na segunda. Mas está valendo, Douglas, pode me cobrar. É só clicar no link ali, ó. Só clicar no link ali, ganha o livro. De graça. Eu não falei que era digital ou o livro, né? Tá bom, tenta me encontrar aí. Pode cobrar, tá bom? Versão em inglês aqui, eu tenho aí uns 30 livros desse aqui, ó. Ó que bonitão. Bom, vamos lá, estamos super atrasados aqui, precisa acabar em 15 minutos. Bom, então, pessoal, a gente tem várias operações e a gente vai falar mais disso. Tá? A gente tem várias operações, são feitas no campo. A gente tem o desgalhamento, a gente tem o abate e corte da árvore, a gente tem o que a gente chama de traçamento. Traçamento é acertar o comprimento das toras. A gente tem o traçamento. Eventualmente a gente tem o desgalhamento, o descascamento, a retirada da casca, que é uma operação de processamento, mas eu fico em dúvida em classificar o descascamento como processamento de madeira. Pergunta básica aí, muito básica, e eu espero que vocês acertem. A casca da árvore é madeira? Sim ou não? Vai, pessoal. A casca da árvore é madeira? Sim ou não? O que vocês acham? Estão me ouvindo? Eu já fiz a piadinha, com todo o respeito aqui da sessão espírita. Já fiz essa piada. Fazendo várias vezes. Estão me ouvindo? Então,
já fiz essa piada que aula online parece sessão espírita, né? Porque a gente fica assim, quem está me ouvindo? Quem está aqui com a gente? Larissa, Jonathan, João, vocês estão presentes? Né? Não parece sessão espírita, assim, que bom. E aí, a casca, é porque eu pergunto, ninguém fala, a casca é madeira, sim ou não? A Larissa está respondendo sim? Larissa é a única que respondeu? Acho que não. Lá vem. Alguém vai por assim, sim, ponto de interrogação. Pessoal, casca não é madeira porque chama casca. Se fosse madeira, chamava madeira. Tá? Casca é casca. Por isso que a gente chama casca de casca. E por isso que madeira é madeira e a gente chama de madeira. Mas brincadeiras à parte, a casca não é madeira, tá? Casca não é madeira. A casca, ela não atende aos requisitos tecnológicos, científicos, técnicos da contextualização do que é madeira. Madeira é xilema. Madeira é xilema secundário da árvore. A casca, ela é o floema. Isso é lá do colegial. A casca, ela é um elemento de proteção e transporte, de seiva. Ela tem uma composição anatômica que não atende aos requisitos do que é madeira. Tá? Então, a casca não é madeira. A casca, ela é classificada como um elemento lignocelulósico. Ela tem composição química semelhante à madeira, mas ela não atende a todos os requisitos. Tá? Então, por isso tudo, eu gosto de frisar que descascamento não é uma operação, na sua essência, de processamento da madeira. Tá? Não é um processamento da madeira. Mas a gente coloca nesse grupo também, não acho errado, porque é uma operação de do processamento madeireiro. Tá? Então, uma diferença aí capciosa. Não é processamento da madeira, mas o descascamento a gente pode considerar uma operação de processamento de madeira, porque a gente está fazendo uma operação para obter o produto de madeira. Tá bom? Entenderam? A gente vai voltar nesse assunto. Bom, pessoal, eu vou dar uma acelerada e talvez a gente revisite esse quadro por várias vezes nas próximas aulas. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu tinha marcado aqui. Tá. Na próxima aula, na verdade, adiantando, a gente vai falar aqui de todos esses produtos, vamos ilustrar todos esses processamentos a partir de um desenvolvimento de diferentes gerações de produtos. Então, isso daqui é assunto da aula que vem, já está lá no SIGA. A gente vai falar de como foram concebidos, como foram trabalhados, como são trabalhados, quais as máquinas, começar a falar de máquinas, produtos aí de várias gerações de madeira. Então, estou passando rapidinho porque a aula é bem legal. Tem até umas fotos que eu tirei essa semana que eu quero incluir nessa aula. Mas vamos lá, mas para fechar a aula de hoje, eu queria rapidamente falar dessa sequência de operações que mais para frente também nós vamos entender todos os conceitos e que são classificadas como elos de uma cadeia de custódia. A cadeia de custódia vai aparecer definida daqui a pouco no curso. Ela é uma sequência de processos e de relações de compra e venda feita pela mesma empresa ou, na maioria das vezes, por uma sequência de empresas e unidades de negócio. E a cadeia de custódia envolve outros fatores, mas envolve também a sequência das transformações,
primárias, secundárias, terciárias e também venda e colocação do produto no mercado, tá? Então vamos lá. Numa primeira sequência, depois da produção florestal, que a gente já falou um pouquinho, depois de passar por essa encrenca que é mexer com toras, etc., a gente entra num ambiente muito diferente e que eu me arrisco a dizer que cada vez mais nós, engenheiros florestais, temos aberto a porta, aberto, a gente abre a porta e entra. Qual que é esse ambiente que cada vez mais nós, engenheiros florestais, saímos daqui, a gente abre a porta e entra? São esses ambientes aqui, ó. O que é isso aqui, pessoal, que eu estou marcando? O que é isso aqui? Quem me ajuda? Essas 3 bolinhas últimas aí. O que ela está indicando ali? Quem está me ajudando aí? Douglas, Larissa, Luiz Fernando. Cadê os outros espíritos presentes aqui? Quem me ajuda ali? O que são esses desenhinhos das 3 bolinhas ali? É o tipo de... Oi, Luiz, fala de novo. Pessoal, o tipo de corte, não? Não, pessoal, a resposta é mais simples. O que são essas 3 desenhinhos aqui? O desenho é horroroso, mas isso daqui são fábricas. São indústrias, tá? Indústrias de processamento. Então, ó, tem aqui, são fábricas, são unidades industriais, tá? Por isso que eu falei, cada vez mais os engenheiros florestais estão trabalhando dentro das fábricas. Tá? Eu sou um exemplo disso. Formei 20 e poucos anos, fui trabalhar aqui, ó. Meu primeiro emprego foi aqui, ó. Tá? Uma indústria de celulose e papel. Mais propriamente dito, eu trabalhei na produção de cavacos para a indústria de celulose e papel. Trabalhei aqui, ó, essas 3 bolinhas aqui, tá? Então, Luiz, valeu a tentativa. Podem chutar, pessoal, sem medo de errar, não tem problema nenhum aqui, tá bom? Esses desenhos aqui são fábricas, são ambientes fechados, com fumaça, com máquina. Então, geralmente, a gente vem fazer engenharia florestal porque a gente não quer trabalhar, porque a gente não quer trabalhar aqui, tá? A gente quer trabalhar aqui, né? Quando a gente vem para a floresta, então, quer trabalhar com espécies nativas, na maioria das vezes, tá? Eu não pensava que ia trabalhar dentro de uma fábrica. Trabalhei por 4 anos dentro da fábrica, tá? Então, esses desenhinhos, pessoal, são as indústrias, são as fábricas. E o processamento primário da madeira, vou mudar a cor aqui para ficar enjoado. E o processamento primário da madeira, ele tem 3 possibilidades aqui. Tá? Processamento primário da madeira, ele vai ter 3 possibilidades de ser realizado. A grosso modo, tá? Resumidamente, que é transformar a madeira em peças serradas, transformar a madeira em peças... Vamos me organizar aqui. Em peças serradas, transformar a madeira em peças laminadas ou transformar a madeira em cavacos. Vamos lá, o processamento primário da madeira, fabril, industrial, vai transformar as toras em serrados, em lâminas ou cavacos. Tá? Isso é um elo importante, estacionário, ou seja, ele é fixo ali, industrial. Acabou aquela história de trabalho florestal, de trabalho de campo, começou um trabalho de fábrica, de transformação, que é a maioria das coisas que a gente vai ver durante o curso. E tem
3 grandes produtos: madeira serrada, lâminas e cavacos. Por sua vez, cada um desses produtos, dessas matérias-primas, vão abastecer outros segmentos industriais, tá? Então vem para cá, vem para cá, vem para cá ou vem para cá, que já são elos mais à frente, que nós podemos classificar como indústrias de transformação secundária ou processamento secundário. Então, quais são essas indústrias? Aquelas que vão pegar a madeira serrada e transformar em vigas, tábuas, pranchas, pontaletes, sarrafos, ripas, caibros. Muitas dessas coisas aqui a gente já sabe o que é, né? Outras não, né? Não sei se vocês estão vendo aí, eu vou falar na aula que vem, todos esses. Blocks, blanks, cutstock. O que é isso, professor? Semana que vem. EGP, Edge Glued Panel, painéis colados lateralmente, tá? Produtos de exportação, PMVAs, produtos classificados como produtos de maior valor agregado. Então, tudo isso daqui são produtos de madeira serrada. Nós vamos ver a aula que vem. A gente pode, com as lâminas, fazer compensados. Uma grande indústria nacional que é de compensado de madeira. Ou a gente pode pegar os cavacos e produzir painéis, MDF, HDF, USB, vou explicar semana que vem todos esses. Ou a gente pode fazer celulose e papel, que todo mundo sabe o que é. Por sua vez, essa segundo degrau, a segunda etapa, vai vender essa madeira ou vai utilizar essa matéria-prima vai abastecer uma indústria terciária. Então existem aí indústrias que vão pegar as vigas, tábuas, pranchas e vão transformar em peças da construção civil. Outras vão fazer móveis. Outras vão fazer carroceria de caminhão. Outras vão fazer cadernos e livros, papéis da linha de papéis absorventes, higiênicos, etc. Tá? Por sua vez, essas indústrias vão fornecer esses materiais para lojas, para redes mercadológicas do nosso dia a dia, que a gente frequenta, todos nós. Shopping center, loja de construção civil, loja de imóveis, papelarias, que mais? E um monte de coisa, tá? Então, nós, consumidores finais, na maioria das vezes, vamos ter contato com o produto de madeira nesse elo final da cadeia de custódia. Mais para frente, eu vou explicar direitinho para vocês todas as relações de compra e venda nessa cadeia. Muito difícil para terminar a aula de hoje, já estou precisando terminar para tomar uma água, começar com a outra turma. Me empolgo, adoro esse tema. Muito dificilmente a mesma empresa, o mesmo dono, a mesma dona, o mesmo CNPJ vai ser dona de tudo isso daqui, até chegar lá no consumidor final. Muito dificilmente. É possível? É. Existem algumas empresas, talvez a Faber-Castell, a antiga Champion, papel e celulose, que tem floresta, tem serraria, tem indústria de celulose e papel, tem indústria de processamento secundário e terciário, tem gráfica e tem a loja que vende para a gente o produto. Tá? Mas isso é raríssimo. Então essa sequência vai envolver relações comerciais de compra e venda. Tá bom? Pessoal, eu vou terminando por aqui. Rodolfo já está com a gente. Olha, Rodolfo falando da pós-graduação. Bom dia. Terminando a aula aqui, Rodolfo. Pouco tempo você estava aqui com a gente. Pois é. Bom dia a todos e a todas. Pessoal, então acho que a gente
vai revisitar esse quadro aqui, tá bom? Eu vou, na semana que vem, falar muito ainda dessas operações, mas ele é um plano de fundo para tudo que a gente vai ver ao longo da disciplina, tá? Então, vem coisas bem legais pela frente, além desses projetos do nosso laboratório. A gente vai revisitar e ver os vídeos de várias situações que eu consegui aqui ilustrar em substituição às aulas práticas. E, infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês, muitas dessas operações, a gente fazia no nosso laboratório durante a disciplina, tá? E o mais legal de tudo era fazer o trabalho, como o exemplo do livro que eu dei hoje para vocês, a avaliação da trabalhabilidade de uma espécie madeireira. Talvez o Rodolfo que chegou aí tenha feito trabalho lá de processamento e lembra disso. Então a gente está com muita saudade disso. Espero que a gente volte o quanto antes. Tive uma notícia um pouco chata aí essa semana. Vocês estão sabendo disso? A Rural parece que definiu 3 períodos letivos para a graduação ano que vem. E parece que o primeiro ainda vai ser online, que é janeiro, fevereiro, março e abril. Tomara que não, né? Tomara que não. Tô falando tanto isso que o ano que vem vai ser presencial e etc. Bom, galerinha, obrigado pela presença, tá? A gente parte daqui a semana que vem. Tarefa aí, o link tá aí. Vou colocar o link no nosso grupo do WhatsApp também. Dá uma lida nesse projeto do livro, tá bom? Queria muito que vocês vissem e conhecessem melhor esse projeto. Tá lá no WhatsApp também, para baixar. Prometo o livro para quem me encontrar presencialmente. E vou ficando por aqui, tá bom? Boa semana aí para todo mundo. Valeu, valeu, valeu. Grande abraço.